o jovem Herman Theodor Lundgren desembarcou no porto do Recife com apenas 20 anos, não imaginava que aos 70 daria início a uma cidade. Herman começou trabalhando como tradutor no próprio porto e conseguiu fazer fortuna como exportador de couro e de pólvora. Em 1904, Herman realizou seu maior investimento, a compra da Companhia de Tecidos Paulista, a CTP. A partir daí, a história dos Lundgren se confunde com a história de Paulista, na época um pequeno distrito do município de Olinda. Hoje, Paulista é a 4ª maior cidade da região metropolitana. Sob o comando de Herman e de seus filhos Frederico e Arthur, uma pequena fábrica de sacos se tornou na década de 40 a maior indústria têxtil do Brasil. Os tecidos da companhia eram vendidos até para a Europa. No auge de sua produção, entre as décadas de 40 e 60, a fábrica empregou mais de 20 mil operários, quase toda a população de Paulista na época. Com a promessa de um bom emprego, os recrutadores de mão de obra da companhia atraíam trabalhadores de todo o Nordeste. Até a década de 50, famílias inteiras chegavam a Paulista no caminhão da CTP. Os Lundgren iam convidar as famílias que moravam assim no interior para vir trabalhar aqui. Aí meu pai veio, conheceu aqui a cidade e depois veio a família toda para cá. Meu pai era de Limoeiro, veio para Paulista, trabalhar aqui na fábrica Paulista, né? Conheceu a minha mãe, que também tinha chegado de Nazaré da Mata, e daqui a minha mãe, foram 8 filhos, e esses 8 filhos todos trabalharam aqui, na Companhia Paulista, né? Aí a pessoa chegava e tinha o chefe que ia examinar. As moças que tivessem as mãos finas, eles mandavam para o escritório. E quem tivesse a mão calejada sabia que era acostumada a trabalhar com enxada, no roçado, essas coisas, né? E eles mandavam para a tecelagem, para um trabalho mais pesado. E os homens também faziam a triagem, via os homens fortes para serem de transporte, do peso, né? De que enfrentava mesmo o trabalho pesado. E tinha também as pessoas que tinham uma certa instrução, que aí eles escolhiam para trabalhar com a administração. Com a chegada dessas famílias que iam sendo regimentadas no interior para poder proporcionar mão de obra para a fábrica, eles tiveram que construir casas, e essas casas foram sendo feitas em alvenaria e telha, já que antes eram mucambos feitos em taipa. De acordo com o número de pessoas da família, era de acordo a casa que eles colocavam, que eles davam para a pessoa morar. A pessoa pagava uma importância muito... Era simbólica, né? Um preço muito, muito baixo pelo aluguel. A cidade nesse tempo era muito boa, porque a fábrica dava muita sustentação de manter. Mantinha a fábrica, mantinha as casas da gente. A gente não precisava de fim de ano de pintar a casa, não. Eles mandavam pintar as casas de todo mundo na cidade. Quando acontecia qualquer coisa no saneamento das casas, dos banheiros sanitários, tinha uma seção só de fazer esses trabalhos, de organizar o saneamento das casas todinha. A gente não fazia nada, o dinheiro que ganhava no trabalho era só para se manter. Diz que quando eles apregoavam lá pelo interior para o pessoal se motivar e vir para Paulista, diz que eles diziam que Paulista era a terra prometida, que tinha chafariz de leite, que quando a pessoa acordasse de manhã, ao invés de ordenhar as vacas, era só abrir a torneira e saía leite.
que tinha barreira de cuscuz. Por mais de 60 anos, Paulista acordava às 3 horas da manhã, com o apito da fábrica. Uma hora depois, os operários iniciavam a jornada de trabalho. Nesse período, os Lundgren transformaram um pequeno distrito agrícola em uma grande vila operária. As ruas obedeciam a uma hierarquia rígida. Eram ocupadas de acordo com a função do trabalhador na fábrica. Com a expansão da companhia, os Lundgren construíram em Paulista muitas estradas, ferrovias e um porto particular para transporte da produção. Havia até um pequeno aeroporto onde desembarcavam empresários e políticos amigos da família, como o então presidente Getúlio Vargas. Em Paulista, quase tudo pertencia aos Lundgren. Quase todos trabalhavam para os Lundgren. A cidade obedecia às regras ditadas pela companhia, mesmo quando essas normas contrariavam os valores e costumes locais. Para evitar doenças infectos contagiosas, eles construíram um sítio que era chamado de rancho. Quando tinha doenças como bexiga, sarampo, rubéola, essas pessoas elas eram removidas daqui do centro da cidade numa carroça envoltos em palhas de banana. Inclusive a minha mãe foi uma das que foi parar num sítio desse, e era um momento assim muito sofrível para as pessoas, porque elas eram extraídas do seio de suas famílias para que pudessem ser curadas lá nesse rancho e ao mesmo tempo evitar a contaminação das pessoas da casa e dos vizinhos, que pudesse também prejudicar a mão de obra, né? Que era a visão principal do grupo também, era que o trabalhador não faltasse ao trabalho e não parasse a produção. A gente tomava água da levada, que era o rio que passava por aqui, o rio Paratibe, que era bem tratado, que a companhia zelava e que plantou um bambuzal para proteger, para fazer que a água fosse sempre fresca, não é isso? E tinha os vigilantes que passavam o dia todinho para lá e para cá, tomando conta nas margens do rio, para que ninguém entrasse no rio, para que o povo não desse banho em cavalo no rio, né? Para proteger, para que aquela água fosse especialmente potável. Tinha também essa parte do ambulatório, onde eles recebiam todos os médicos do Recife renomados, todos os médicos afamados do Recife davam expediente aqui, sem que o operário pagasse coisa nenhuma. A companhia era quem mantinha esses médicos aqui. Era um lugar onde eles tinham o comando de todas as ações e de todos os desejos, e eles mandavam, eles comandavam, sabiam que comida ia vender, quanto custava um tomate na feira, eles fiscalizavam isso. Qual era o filme que ia passar no domingo, horário da missa, que dia ia ter festa. Como Paulista inteira vivia em função da fábrica, a companhia não se encarregava apenas da manutenção da cidade. Patrocinava quase todas as formas de lazer da população. No centro de Paulista, o jardim da casa onde morava a família Lundgren era aberto ao público todos os domingos. No chamado Jardim do Coronel, os operários e seus filhos podiam se divertir com animais exóticos, brinquedos e banda de música. Financiavam ainda os times de futebol, sedes esportivas e os clubes da cidade. Em cada um bairro assim tinha uma sede mantida por eles. Aí tinha aquelas pessoas de confiança que formavam o time de futebol, aí eles mantinham tudo. Eles mantinham a festa de Natal, mantinham os carnavais, mantinham as festas de São João, mantinham uma marujada. As pessoas tinham divertimento, as pessoas tinham trabalho, era o essencial, né? Se diz que se dá pão e circo, né? Para o povo, e o povo está satisfeito. Então era assim Paulista.
essa coisa de se satisfazer com pouco. Não tinha grande perspectiva de vida, então tendo trabalho, tendo remuneração para comer alguma coisa, tendo saúde e divertimento, aí estava tudo ok. Uma coisa que faltava era a educação. Então, não era investido na educação dos seus trabalhadores. As pessoas que queriam estudar tinham que ter seus professores particulares. Então, a maioria dos funcionários eles eram analfabetos. Aí eu cito até o exemplo da minha mãe, que ela conseguiu ser alfabetizada, somente alfabetizada, mas quando aprendeu a ler, ela tinha prazer em ler. E como ela tinha que dar, em média, 10 horas de serviço na fábrica, ela ficava lendo na hora que estava trabalhando. Houve até uma oportunidade do comendador Arthur flagrar ela lendo durante a produção. E quando eu vi, ele parou na minha máquina, eu estava trabalhando e lendo uma revista. E aí ele olhou para mim, olhou para a máquina, mas ele não disse nada para mim, seguiu a caminhada. E quando foi uns 20 minutos depois, aí o meu mestre mandou chamar-me. E eu cheguei lá, eu já fui tremendo, com vontade de chorar, porque eu perdi meu trabalho agora. Aí ele disse assim, olha, você estava lendo revista, trabalhando e lendo revista? Eu disse, estava. Suas máquinas estavam paradas? Eu disse, não, senhor, estava trabalhando. Ele viu que ela era, assim, recordista na produção dela. E por conta dela ser muito produtiva para a fábrica, ela não foi demitida. O tratamento patriarcal e autoritário dado pelos Lundgren aos empregados só começou a ser questionado com a criação do Sindicato dos Tecelões de Paulista, na década de 40. Os Lundgren não puderam frear a organização sindical, mas conseguiram impedir a construção da sede em frente à fábrica. No local que abrigaria o sindicato, ergueram o maior templo católico de Paulista. Ao fazer isso, deram mais uma demonstração do seu poder. A nova igreja da cidade foi dedicada a Santa Isabel, um nome que em latim corresponde ao da matriarca dos Lundgren, Elizabeth, mãe de Frederico e Arthur. E foi tanto que depois muitas pessoas até tiveram alguma dificuldade de não querer venerar muito a santa da igreja, porque achava que era uma homenagem à própria mãe deles. Então dizer que a mãe deles era santa não era, então não queria haver no começo essa dificuldade. Empregados ou não da fábrica, todos os moradores da cidade se referiam a Frederico e a Arthur como os coronéis. A interferência deles ia da fábrica à feira. Como muitos agricultores plantavam em terras da família, os Lundgren controlavam a produção agrícola de Paulista. Para manter o dinheiro dos operários na cidade e na própria companhia, criaram a loja de fábrica. O objetivo era vender sem intermediários, barateando o preço final. Assim, parte da produção da CTP era destinada à população da cidade. A partir dessa ideia, surgiu a Rede de Lojas Paulista. O sucesso foi tanto que, em pouco tempo, a cadeia de lojas se expandiu para fora do município e do estado, com o nome de Casas Pernambucanas. Fizeram, digamos assim, uma experiência de autarquia, de produção, comercialização, né, de lojas, etc., que deu resultados. Paulista é um fenômeno feudal de caráter industrial ocorrido no século XX. Eles tinham uma autonomia ali dentro enorme e todas as terras eram deles. E todas as pessoas que estavam sobre aquelas terras estavam a serviço deles. Quer dizer, é preciso que você veja que isso é um feudo. É uma relação feudal. Bom, aí você dizia, não, tem uma incorreção, o trabalho era remunerado. Mas tudo que eu ganhava, praticamente eu gastava novamente ali. Mandavam de tudo, mandavam politicamente, não é? Não mandava assim, assintosamente, mas eles mantinham as pessoas
que eles queriam sob controle. Então eles mandavam, mas mandavam, não chegava na rua para falar no microfone, dizer quem era que ele queria que fosse prefeito de Paulista, por exemplo. Não fazia isso. Mas eles tinham como fazer, através de outro mecanismo, né? Pelos bastidores. O coronel era não só quem mandava naquele espaço físico, como quem tinha o poder econômico, como também quem tinha o poder do voto, né? E isso faz com que eles, em Olinda, sejam prefeitos sucessivamente, e ao ser prefeito de Olinda, Paulista, que era distrito de Olinda, sofrer toda uma influência do poder político deles junto ao Estado, junto à União. Às vezes o poder maior não está em quem está no cargo, e sim em quem domina os meios que estruturam o poder, né? E eles dominavam, sem nenhuma dúvida. Eles tinham uma parcela importante da produção de Pernambuco, numa indústria que era uma indústria considerada importantíssima para o país, que era a indústria têxtil. Nesta casa imponente, que agora está fechada, viviam os coronéis. Na chamada Casa Grande, trabalhavam mais de 20 pessoas, submetidas à mesma disciplina da fábrica. Luiz Benedito da Silva, seu Bené, dedicou 40 dos 68 anos à família Lundegren. Ele foi como um administrador da Casa Grande e conheceu bem as regras ditadas por Arthur, o último dos coronéis. Trabalhar com a família Lundegren era um privilégio, e não era todo mundo que tinha direito em colocar o pé dentro daquele casarão. Tinha que ser pessoas de altamente confiança, pessoas de qualidade, que o que visse, deixasse. Trabalho de não tinha moleza, tinha que ser tudo rápido. A chamar, o Luiz tinha que chegar em cima. Dava o grito, tinha que estar no pé. Eu morava na Rua do Cajueiro, ali eu saía de 1h da manhã. O vigia ia me chamar, eu entrava na Casa Grande e subia até o 3º andar. Lá avisava o vigia e eu entrava com o comprimido, numa colher e um copo com água. Aí levantava um mosquiteiro e entrava por debaixo do mosquiteiro, ele dormindo, roncando, e eu pegava no ombro dele e começava a balançar. Comendador, comendador, comendador. Aí é quando ele retornava, digo, remédio, o senhor tomar. Agora eu não sei que tipo de remédio era aquele. Eu sei que eu tinha a obrigação de 1h eu entrava na Casa Grande para dar esse remédio. Todos os dias. Ele dizia sim, viu? Muito bonito esse apito. Muita gente trabalhando, todo mundo contente. Mas tem um detalhe. Quando eu morrer, o melão vai cobrir. Vai se acabar tudo, vai ser uma briga danada e vão acabar com tudo. E foi dito e feito. Eu escutei, ouvi a voz dele e hoje estou vendo que o melão cobriu. Agora lá dentro é um matagal que faz medo entrar. Não tem mais nada. A morte, na verdade, dos coronéis trouxe uma decadência muito grande, porque aí houve uma divisão da família, começou a haver divisão dos bens familiares, então isso veio trazendo uma decadência do grupo. Os Lundegren tiveram muitos filhos e reconheceram quase todos, né? É diferente você ter um núcleo inicial com 4, 5 pessoas, né? E aí é complicado. A história das heranças no Brasil quase sempre estão ligadas a grandes decadências. Com essa decadência, vai diminuindo a produção, a Casas Pernambucana vai fechando, e aí vem todo um processo que vai se virando uma bola de neve. Isso aí foi crescente, não teve como reduzir.
Se fechou a fábrica, fechou as lojas, fechou as casas pernambucanas, consequentemente o desemprego foi sendo gerado, outras pessoas foram ter que sair da cidade para poder sobreviver. A aposta da fábrica no início do século era no fornecimento de condições para o operariado, etc., mas sem interferência do Estado, sem interferência de leis trabalhistas que vêm equiparar, digamos assim, né, as condições salariais por uma regulamentação, né? Eles gostariam que, através do emprego de muita gente, muitos membros familiares, o pessoal sobrevivesse desse pequeno salário somado. Havia pessoas que trabalhavam no corte de lenha, ou na vigilância, ou sei lá, vários tipos de serviço fora da fábrica que não tinham a carteira assinada. Então, através da justiça do trabalho, essas pessoas começaram a terem o reconhecimento desse tempo de trabalho para aposentadoria, enfim. Então, coisas que passaram a pesar mais em termos de encargos, né? Também a própria tecnologia foi mudando rapidamente e talvez aí a companhia não tivesse capital para acompanhar essas mudanças todas, né? Mas não só foi a Companhia de Tecidos Paulista. O Parque Têxtil de Pernambuco fechou, certo? Então foi um problema nacional, não foi um problema local e nem da família e nem da fábrica paulista. Aqui em Pernambuco houve várias fábricas também tão tradicional como a paulista. A fábrica da Torre fechou, a Camaragibe fechou, a Alton Bezerra de Melo, também muito tradicional, fechou. Então, é a situação. Então, nós temos que aceitar a modernização, né? Ou seja, a globalização. Agora está muito ruim, porque eles empobreceram, a firma fechou, eles foram tomar conta, cada qual de sua parte que tocou para cada um. Então, só vive dos imóveis que a cidade ainda tem deles. Paulista é outra vida. É quando diz os ditados, os tempos bons não voltam mais. Quem viu Paulista e quem vê hoje é de chorar. Aqueles 6 chaminés fumaçando, a locomotivo carregando aquelas lenhas para queimar nas calteiras. O que é que o senhor sente ao passar em Paulista? Saudade, muita saudade do passado. O que era no passado? Aquela fábrica funcionando com aqueles funcionários. Mas a gente não vive do passado, a gente vive do presente. Então é a mudança. E a mudança é para sempre para melhor. Paulista criou uma identidade que é muito difícil você dissociar os Lundrig e Paulista. Aí uma coisa significa a outra mesmo. Não tem como você dissociar a ideia dos Lundrigs
da cidade de Paulista, na medida em que Paulista é uma invenção do Lourdes.